Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Nós estamos em Jerusalém e hoje a gente vai fazer uma jornada através da história do Templo de Jerusalém. Vamos começar por Abraão, passar por Salomão e também pelo rei Herodes. Vamos falar do primeiro, segundo e terceiro Templo de Jerusalém. E conseguimos um acesso especial para filmar dentro do Santo dos Santos, o lugar onde ficava a Arca da Aliança. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Vamos começar pelo livro de Gênesis, quando Deus ordena a Abraão pegar o seu filho amado Isaque e ir até a terra de Moriá e subir ao monte para sacrificar ele. Mas na hora do sacrifício, um anjo do Senhor vem e interrompe Abraão. E Deus manda um cordeiro a ser sacrificado no lugar. E então, no Monte Moriá, no lugar que está aqui, atrás de mim agora, vai ser onde Deus vai abençoar Abraão, a sua descendência e todos os povos da terra. E alguns séculos depois, o rei Davi conquista a cidade de Jerusalém e compra esse terreno que se chama a Eira de Araúna. Mas ele não vai ser permitido de construir o templo, e sim quem vai fazer o templo é o seu filho, o rei Salomão. E assim, o primeiro templo vai ser construído no ano de 957 a.C. Ele era um templo fabuloso e colossal, construído com os melhores materiais de construção da época, por exemplo, o cedro do Líbano. E ele era dividido em zonas, e o local principal bem no centro do templo se chamava o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos. E ele ficava em cima do pico do Monte Moriá e sobre ele a Arca da Aliança. O Aron Abrit, ou como a gente chama em português, a Arca da Aliança, ela foi construída nos tempos de Moisés. Ela foi feita de madeira e coberta de ouro, e dentro dela eram guardados as tábuas da lei. E no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar e só um dia por ano, no Yom Kippur, o dia do perdão, o dia mais sagrado do calendário judaico. E nesse dia ele usava uma roupa especial com sinos. E segundo a tradição judaica, ele tinha uma corda amarrada no seu tornozelo. Por quê? Porque caso ele viesse a falecer dentro do Santo dos Santos, ninguém podia entrar para tirar ele. E por isso a corda amarrada no tornozelo, caso isso acontecesse, se podia puxar ele para fora. E também os sinos ajudavam, porque no momento que se ora, ele se mexia e se ouvia os sinos tocando. E o mais incrível é que nas escavações arqueológicas da cidade de Davi, que é bem pertinho da onde a gente está, se encontrou um desses sinos de ouro. Eu vou colocar ele agora na edição para vocês verem. E depois de mais de 400 anos, os babilônios vão vir a mando de Nabucodonosor e destruir o Templo de Jerusalém e saquear ele. E entre as coisas que vão desaparecer é a Arca da Aliança. Mas o que aconteceu com ela? No segundo livro de Reis está contado sobre o saque do Templo de Jerusalém e tem uma lista dos objetos levados à Babilônia. Mas o que não está nessa lista? A Arca da Aliança. Então a gente já sabe de uma coisa, que provavelmente ela não foi para a Babilônia. E há algumas teorias de onde a Arca da Aliança pode estar. Uma dessas teorias está escrita no segundo livro de Macabeus, que é um livro deuterocanônico. O que isso quer dizer? Que ele é um livro aceito pelo judaísmo, mas ele não está dentro da Bíblia hebraica. E nesse livro está escrito que o profeta Jeremias pegou a arca e levou ela a ser escondida no Monte Nebo, que hoje em dia é na Jordânia. E segundo o Talmud, que é um dos principais livros judaicos, a arca ela nunca saiu de Jerusalém, e sim ela foi enterrada embaixo do Ezrat Etzim, que era parte do próprio Templo de Jerusalém, quer dizer, literalmente atrás dessa parede, que hoje em dia a gente não tem acesso ao outro lado, mas é uma teoria que a arca talvez esteja aqui nesse lugar. Outra teoria é segundo o livro Quebra Nagast, que é um livro sagrado para a igreja etíope. E segundo esse livro, a arca verdadeira foi levada para a Etiópia.
e onde ela está guardada até os dias de hoje na cidade de Aksum. E tem ainda mais outras teorias menores, mas a realidade é que a gente não sabe onde a Arca da Aliança está hoje em dia. E depois de 70 anos em ruínas, o Templo de Jerusalém vai ser finalmente reconstruído. Os judeus que estão voltando do exílio da Babilônia constroem um segundo Templo de Jerusalém com instrumentos como esses aqui que a gente está vendo. E com muito esforço eles vão reconstruir o Templo de Jerusalém, apesar desse templo ser bem mais simples que o Templo de Salomão. E esse templo que eles vão fazer vai ficar de pé durante 500 anos, até a chegada do rei Herodes o Grande. Ele vai ampliar e restaurar o Templo de Jerusalém. E pessoal, ampliar mesmo. Ele vai transformar o Templo de Jerusalém numa das maiores construções da época. E a gente consegue já ver a ponta dele aqui do nosso lado. Só para vocês terem uma ideia do tamanho que era do templo, a lateral dele tinha 480 metros, quer dizer, quase meio quilômetro, e a altura era 46 metros, o que seria hoje em dia um edifício de 15 andares. Mas se a gente considerar todo o edifício desde a sua base, seria um edifício de 21 andares, isso há mais de 2.000 anos atrás. E para fazer isso, o rei Herodes, ele transforma o Monte Moriá numa grande plataforma. Ele vai construir 4 paredes gigantescas em volta e elevar o piso. E na parte central ficava o templo em si. E eu quero agora que vocês olhem para trás de mim e a gente consegue ver 2 dessas paredes. Essa é a parede sul. E essa é a parede ocidental. A parede ocidental hoje em dia também é conhecida como o Muro das Lamentações. E o Templo de Herodes, ele foi a maior das versões do Templo de Jerusalém. Mas apesar disso, ele vai ser o que menos tempo vai durar. E no ano 70 depois de Cristo, menos de 100 anos depois da sua construção, ele vai ser destruído e saqueado pelos romanos. A pilha de pedras que a gente está vendo ali, literalmente são os restos do Templo de Jerusalém. Os romanos vão destruir e jogar as pedras de cima a baixo. E elas estão aqui paradas nesse mesmo lugar desde o ano 70. E para celebrar a destruição da Judéia, os romanos vão e constroem um arco chamado o Arco de Tito em Roma, que existe até os dias de hoje. E entre os desenhos que a gente vê aqui talhados nesse arco, a gente consegue ver claramente os soldados romanos saqueando o templo e levando os utensílios para Roma. E entre eles a gente consegue ver aqui a menorá de ouro, o candelabro que era usado para iluminar o Templo de Jerusalém. E a destruição do Templo de Jerusalém vai abalar o mundo judaico. E o povo de Israel vai entrar em luto. A destruição do primeiro e do segundo Templo de Jerusalém cai na mesma data no calendário judaico, no dia 9 do mês de Av. E até os dias de hoje, todos os anos nessa data, se faz um dia nacional de jejum e luto pelo Templo de Jerusalém. Quando os romanos destroem o Templo de Jerusalém, o templo é tão grande, tão colossal, que eles não conseguem destruir o templo todo. Eles sim vão destruir toda a parte central, todo o local do Santo dos Santos, mas essa plataforma gigantesca que Herodes tinha construído, eles não têm maneira de destruir toda ela. E essa plataforma segue existindo até os dias de hoje. E a gente consegue aqui nas imagens aéreas vê-la claramente, essa plataforma. Comparem o tamanho dela com o tamanho das outras casas do resto da cidade. E a gente vai subir agora por essa ponte para o Monte do Templo e ver ele lá de cima e ver como o lugar se parece hoje em dia. Agora que a gente vai subir no Monte do Templo, lá em cima tem regras de vestimentas por causa dos muçulmanos, então mulheres têm que usar manga comprida
E apesar do calor do dia de hoje, eu vou colocar aqui o meu casaco. Então, agora que eu estou preparada, vamos juntos subir. Essa é a única entrada para o Monte do Templo permitida a não muçulmanos. O que eu mais gosto nessa subida é olhar para baixo e ver o Muro das Lamentações desde cima. Lembrando que o Muro das Lamentações, ele é parte da estrutura do Templo de Jerusalém, mais especificamente uma dessas 4 grandes paredes externas que foram construídas por Herodes. Bom, eles me deram também essa saia para colocar, pelo menos ela está combinando com o meu casaco hoje. Mas a gente está agora caminhando em cima dessa plataforma e vamos mais conhecer a história desse lugar. E esse vai ser o templo que Jesus conheceu, e tem várias passagens dele aqui em cima, mas uma passagem específica eu quero conversar e mostrar para vocês, e ela aconteceu lá naquela ponta. E aqui é o pináculo do templo, que é a ponta sudeste dessa grande plataforma, e aqui aconteceu uma das tentações de Jesus, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 4. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomará-te-ão nas mãos. E agora que a gente olha para baixo, pessoal, vejam a altura desse lugar que a gente está. Mas vamos voltar a falar do Monte do Templo. O que aconteceu com ele depois da destruição dos romanos há quase 2000 anos atrás? E esse lugar vai ficar abandonado por séculos, até o ano de 638, quando o Islã conquista Jerusalém, e eles vão fazer aqui 2 construções principais. Uma delas é a Mesquita de Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado do mundo para os muçulmanos. E esse lugar é sagrado para o Islã porque eles acreditam que Maomé veio até aqui na viagem noturna dele, montado num animal chamado El Burak. O acesso a esse lugar é limitado a muçulmanos, então a gente está tendo o privilégio hoje de poder filmar aqui dentro e a gente vai explicar daqui um pouquinho por que não muçulmanos não podem entrar aqui dentro. E o segundo edifício que eles vão construir é o Domo da Rocha, que também é chamado de a Cúpula Dourada. E vejam que incrível o nome, o Domo da Rocha, ele já nos indica o que ele é. Ele é um domo construído em cima de uma rocha. Essa rocha é literalmente o pico do Monte Moriá, o local do Santo dos Santos, o local onde Abraão foi fazer o sacrifício do seu filho Isaque. Então, isso quer dizer que o Santo dos Santos ele continua existindo e ele continua visível até os dias de hoje. A questão é que o acesso ao local é restrito. Como a gente comentou antes, o acesso ele é só permitido a quem é muçulmano. E aqui eu preciso explicar a situação complicada desse lugar. Nós estamos em Israel, em Jerusalém, mas em 1967 foi feito um acordo entre o governo de Israel e as autoridades muçulmanas locais. O acordo estabelece que o lugar pertence a Israel, porém o controle religioso é muçulmano e que eles permitiriam a entrada de todas as pessoas, inclusive no Domo da Rocha. Porém, o direito de reza e oração é reservado aos muçulmanos. Infelizmente, não é essa a realidade do lugar e atualmente a entrada é restrita a muçulmanos. Mas hoje a gente vai ter um acesso especial para poder filmar e mostrar esse lugar incrível para vocês. Então, vamos lá! Se entra aqui de pés descalços, também vocês podem ver que todo o piso ele é coberto de tapetes.
E a arquitetura do lugar é linda, cada detalhe aqui é decorado. E lembrando que essa construção tem 1.300 anos. E no centro dela, a gente agora vai se aproximar e a gente vai ver o que se chama de a pedra fundamental, o Santo dos Santos, o local do sacrifício, ou quase sacrifício de Isaac. E eu tenho uma surpresa para vocês. Embaixo desse lugar, a gente vai agora descer e ele tem uma parte subterrânea do Santo dos Santos. Não muita gente sabe disso, mas isso é como se fosse uma caverna que ela é parte natural e parte feita pelo homem. Então essa é a parte mais profunda, mais central do Santo dos Santos que existe. E ela é conhecida também como o Poço das Almas. Mas vamos descer agora do Monte do Templo, vamos descer aqui da plataforma para seguir o nosso passeio. E agora vamos falar do terceiro templo de Jerusalém. Mas antes de dizer o que sim está acontecendo, eu quero falar para vocês o que não está acontecendo. Tem muita fake news rolando na internet e muitas delas referentes ao terceiro templo de Jerusalém. Um exemplo, essa obra aqui sendo divulgada como obra, por exemplo, do terceiro templo de Jerusalém. E ela não é. A gente está perto do templo, mas essa obra não tem absolutamente nada a ver com ele. E sim, isso aqui é uma obra de um futuro museu que está sendo construído aqui. Tendo dito isso, pessoal, tomem cuidado com as fake news, mas agora está na hora de saber o que sim está sendo feito para o terceiro templo de Jerusalém. E para isso a gente vai agora subir para o bairro da Cidade Velha de Jerusalém, para o bairro judaico. Vamos lá! Aqui atrás de mim a gente vê o Instituto do Templo, que é uma organização privada, quer dizer que ela não é ligada ao governo de Israel. E o que eles fazem? Eles estudam e ensinam sobre o primeiro e o segundo templo de Jerusalém, e eles esperam a criação do terceiro templo. E por isso eles estão fazendo os utensílios que vão ser colocados dentro do terceiro templo de Jerusalém. Entre eles, as roupas dos sacerdotes, as trombetas e muito mais. E o Instituto do Templo também recriou a menorá, que era o candelabro de 7 braços que ficava dentro do Templo de Jerusalém, como a gente consegue ver ele aqui. Em cima era colocado o azeite e ele era usado para iluminar o templo. Como a gente viu no Arco de Tito, o original foi levado a Roma. Mas essa réplica, como todas as réplicas do Instituto do Templo, são feitas segundo as instruções bíblicas. E isso inclui o material da menorá. Ela é feita de ouro, pessoal, são 43 quilos de ouro e ela custou mais de $1 milhão para ser feita. Por enquanto, ela está aqui exposta no coração do bairro judaico da Cidade Velha de Jerusalém. Outro ponto importante do templo são os levitas e os Cohen. Os levitas são uma das 12 tribos de Israel. E eles eram encarregados no Templo de Jerusalém de fazer manutenção, de cantar os salmos e outros serviços. E os Cohen são uma família dentro da tribo de Levi e eles são a família que descendem de Arão, o primeiro Cohen ou o primeiro sacerdote do Templo de Jerusalém. E eu comentei com vocês também em outros dos vídeos que a minha família materna também são Cohen, quer dizer, minha família materna são descendentes dos sacerdotes do Templo de Jerusalém. Então, nós sabemos até os dias de hoje quem são os levitas e quem são os Cohen, e eles vão poder ser chamados para o terceiro templo de Jerusalém. E agora, com tudo isso dito, a construção do templo em si, a construção do terceiro templo já começou? E a resposta é não. Por quê?
porque, segundo a maioria dos judeus, a construção do terceiro templo só pode começar no dia da chegada do Messias. E isso também em base ao que aconteceu para a reconstrução do segundo templo de Jerusalém, que ele só começou a ser reconstruído com a ajuda de intervenção divina e dos profetas Hagai, Malaquias e Zacarias. Em resumo de história, a construção do terceiro templo de Jerusalém em si ainda não começou, mas os utensílios do templo estão praticamente todos prontos. O assunto do Templo de Jerusalém é um assunto gigantesco e fascinante. Então, se vocês querem ver mais sobre o assunto, não esqueçam de comentar o que vocês querem saber, achados arqueológicos, histórias, mais sobre o Templo de Jerusalém. Se vocês querem ver o Instituto do Templo, tem tanta coisa legal para se falar. Mas, para não perder nada disso, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like. Muito obrigado por assistirem, um beijo, shalom e até a próxima!